Tudo bem, pessoal? E aí, como é que estamos? E hoje? Ele não aceita, né, cara? Ele é difícil. Ele é muito difícil de aceitar alguma coisa. São 80% de chance de dar tudo errado. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar hoje. Vou falar também sobre as notícias. Vamos tentar evitar as bolas curvas para amanhã e ver se amanhã a gente consegue fazer alguma coisa. Notícias para amanhã. Vamos lá. Transações correntes. Vou passar aqui para os estudos. Agora sim, Transações correntes, 8h30 da manhã. Investimento direto, US Dollars, 8h30, 9 horas da manhã. IPCA 15. Hoje saiu a prévia. Os caras estão dizendo que vai, que não vai, que vai, que não vai. Eu não sei. 9 horas da manhã, IPCA 15, acumulado 12 meses. Confiança do consumidor. 11 horas da manhã. Cara, eu sempre falo sobre isso. Notícias 11 horas da manhã. Eu e o Joseph James ficamos de fora. Olha, deixa eu passar, ver qual vai ser a reação dessa notícia. Essa reação vier de uma maneira muito agressiva. Vira o seu olhar. Tá? Estamos aqui observando e acompanhando Sérgio Sacani. Sim, Sérgio Sacani, da Space Today. Hoje vai ser lançado o maior foguete do mundo. Eles vão lançar na SpaceX lá a nova versão do maior foguete do mundo. Vamos fazer um teste. Estamos acompanhando. E minus 1 hour. 1 horinha e vai lançar o negócio. Eu tô acompanhando aqui também. Eles estão falando, eu tô falando, todo mundo tá falando. Então tá. Fechamos com notícias. Vamos para o... 60 minutos. Mini índice. Cara, mini índice é o seguinte, ó. Sobrecomprado. Essa é a dica. Sobrecomprado. No diário, sobrecomprado. E aqui tem uma grande dica e um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Sentiu na média de 200. Aqui, o que ele fez aqui, meus amigos? Média de 200 dando tendência de baixa. Sentiu na média de 21. Baixa. Quem acompanha Stormer, isso aqui é o One Punch. Entrada aqui. Toma a violinada. E agora o que ele tá fazendo? Provavelmente o One Punch para o lado contrário. Eu até, inclusive, deixei aqui, cara, o pêndulo dessa região, falando sério mesmo. O pêndulo dessa regiãozinha aqui para ser replicado para cá. Porque eu tô acreditando que esse cara realmente pode testar esse topo aqui nos 147 mil pontos. Para a tristeza de várias pessoas, ele pode realmente fazer esse movimento aqui. E eu quero acompanhar ele. Eu tô entendendo que o dólar... Cara, o dólar tá fudido, tá? Mas posso estar errado. E não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado muito rápido. Hoje, esse mercado tava fantástico. Só que não. Esse mercado aqui, indeciso, no diário. 60 minutos, comprador. O provável busca para fechamento de gap. Nessa região aqui, dia 11 de julho. Foi quando esse gap foi aberto. E os caras têm um objetivo, pode ter certeza. Tá? Então, 60 minutos é isso. Vamos para o 20 mil tickets. Índice. Opa. Ei, troquei tudo. Aqui. Cara, voltei a usar. Sim. Fibonacci. Voltei. Fiz esse movimentinho aqui, ó. Vamos só deletar ele aqui. Eu quero mostrar pra vocês o movimentinho que eu fiz. Não opero mais na primeira hora. Isso é fato. Eu não tenho interesse de operar na primeira hora. Não me agrada. Não quero. Não gosto. Tá? É meu dinheiro. Não gosto. Vamos lá. Abriu. O que a gente faz? Topo. Tchau. E vamos ver o que ele vai fazer a partir daqui. O grande problema de hoje, qual foi? Cara, o problema é que 10 horas da... Opa. Minha lareira aqui capotou a minha lenha. Deixa eu ver se tem fumaça. Não, tudo bem. Deixa eu ver. Vou ter que arrumar. Não, acho que não. De boa. O que aconteceu aqui? No caso, Exceptionete. Cara, 10 horas da manhã, esse aqui era o fundo dele. E aí, ele rompeu para baixo, dando indício que seria venda no intraday. O problema é que o mini dólar também deu esse mesmo sinal. Quem fez primeiro, tá com a bola. Eu apostei que o mini índice poderia fazer um movimento de alta. Então, o que eu observei aqui? Uma tentativa. Cadê? Eu vou aproximar bem aqui para mostrar para vocês. Uma tentativa, 2 tentativas, e eu tomei a minha posição aqui para fazer um movimento assim. Ainda teve uma trap no meio do caminho, teve um caminho no meio dessa trap, e também poderia fazer o preço médio controlado aqui, ia dar muito bom. E eu ia acumular, cara, 550 pontos. Só que eu tinha tomado um stop aqui, meus amigos. E tinha tomado outro stop aqui, então eu iria sair com 250 pontos de lucro líquido. Eu não quis. Resolvi esperar para um próximo momento. Pode ver que nessas regiões aqui de 2/3 de retração, ficou perfeito para eu fazer a minha operação. Menos 55 minutos, lenha, ok. E eu tomei a posição, eu sou desse. Ele fez um movimento fantástico. Além disso, eu fiquei esperando também por esse movimento aqui, fiquei esperando por um reteste de fundo, né? Cara, acontece que ele fez o reteste de fundo, e sim, eu tentei operar esse ponto aqui,
ele fez esse reteste de fundo numa região excelente para ser um comprador. Simplesmente não entregou, cara. Ele não entregou. Acho que 5 operações seguidas aqui, aguardando, obviamente, o setup. Ele me tirou no 0x0 aqui, ele me tirou no 0x0 aqui, 0x0 aqui, 0x0 aqui, 0x0 aqui. E aí, meu amigo, eu desisti. O cara não quis fazer o negócio e eu abandonei. Fazer amanhã? Ainda observo por compra. Ainda observo que esse cara tem o objetivo de fechar esse gap aqui do dia 11 de julho. E o mercado tem esse objetivo para ter certeza que quem tá ali vendido lá de cima lá, tá com, como diz o Legião Urbano lá e o Renato Russo, tá com o cu na mão. Porque ele vai lá. Pode ter certeza que ele vai lá. E amanhã eu vou procurar por compra. E como que eu vou procurar por compra? Eu vou procurar por 2 falhas, principalmente, perfeitamente, uma trap. Essa trap vai vir aqui, depois ele vai fazer uma outra trap violinando e tentando buscar a nossa entrada, para depois fazer um movimento de pullback, outro de força, é mais um pouco alto, faz uma trap e completa um movimento fantástico. É isso que a gente busca, tá bom? Eu não vou fazer mais nada de projeções assim, porque, cara, ele tá indefinido, ele tá tentando se adaptar. E se eu fosse quem eu sou, eu faria o seguinte, ó. Eu iria nos 12 minutos aqui, true range, e ia observar esse movimento que eu mapeei aqui. Porque a maioria dos movimentos que eu mapeio dá certo, cara. Só que eu não sigo eles. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente mapeia esse movimento aqui. Quando ele termina esse pullback, a gente arremessa a terceira perna pra esse aqui. E ele chega lá nos 140 e poucos e lá vai pedrada lá no alto, lá. É isso. Então sim, vou procurar por compra amanhã no índice, sigo procurando por compra, pode ser um one punch lá no diário, ele pode fazer um movimento muito alto, e eu acredito que o mercado tem pelo menos esse objetivo aqui. Agora, se ele abrir um gap de alta e continuar subindo, eu não vou conseguir seguir esse movimento. A gente não é louco, a gente tem que observar sempre o provável range do dia, que a minha calculadora faz isso, se você quiser me acompanhar você vai ver isso, e aí quando eu entrar numa operação eu tenho que ter uma relação muito boa, uma razão de risco, benefício, lucro muito boa. Nesse caso aqui, observem que se eu afastar um pouquinho aqui os 20 mil ticks, a gente vai ver, ele fez um puta de um movimento de baixa, voltou em V, e ele tem um range grande e bem bonito nessa região aqui. Então ele veio para baixo, e eu repliquei esse movimento para cima. Então a gente tem um movimento medido para ser atingido, além, obviamente, do gap. Esse aqui é o gap. Então sim, eu vou observar por compra, ponto final. Esse é o meu jogo. Esse é o meu mundo. Vamos para o 60 minutos do mini dólar. Cara, o mini dólar tá sobrevendido. Não tá conseguindo fazer um movimento tão direcional assim como eu imaginava. O resultado das casas, a venda de casas novas não deu muito bom, porque o mercado capotou. Eu nem vi o resultado, mas se capotou é porque não foi bom. Então, aqui no diário, ele segue tentando retestar a fundo. É aquela história que eu falei pra vocês. Há muito tempo atrás. Canalzinho de baixa. Não quer dizer que ele vai parar aqui, cara. Ele pode seguir exatamente dentro do megafone que ele tá seguindo, que exemplifica esse range aqui. Deveria ir pra cima? Deveria, mas não vai, cara. Não vai, ele pode vir até aqui, ó, essa região. Então, confluência, venda. Mini índice, venda. Opa, mini dólar, venda. Venda. 60 minutos, venda. Olha a distância da média de 200 do diário. Venda. Total venda. Tá? Então, vamos para o 5 mil ticks que não tá mapeado. 5 mil ticks. Aqui, ó. E a mesma história. Se a gente for aqui, ó, nos 12 minutos aqui, no true range, ó, eu já mapeei esse cara aqui, porque ele fez o teste na média de 21 e aceitou demais, acusou demais o golpe. Então o que eu fiz? Peguei esta perna aqui de capote que ele fez na sexta-feira e repliquei ela pra cá. E o mercado tem esse objetivo. 5,38. É isso. Então vamos para os 5 mil ticks para dar uma olhada nele aqui. Fizemos a mesma regra. Ih, cacete. A mesma regra aqui. Aqui eu tava olhando esse fundo aqui, mas na real não era o fundo, né? O fundo mesmo para fazer o movimento era esse aqui, ó, usando Fibonacci. Então sim, ele acusou a venda, tentou entrar dentro do canal, mas não aceitou. E sabe por que ele não aceitou? Porque não existe volume financeiro no mini dólar. Não existe. Essa é a semana que a galera tá voltando das férias. Semana que vem aqui, efetivamente, o negócio vai bombar porque vai ser setembro. Então, mini dólar, eu não tenho interesse de operar ele. Mas ele fez o first test, best test no canal de baixa. Foi amarrado? Sim. Ele deveria ter feito muito explosivo esse movimento para retestar o fundo desse canalzinho aqui, mas não fez. Por quê? Não tem volume financeiro, cara. Não dá para apostar muito nisso. Tô vendo minha lenha aqui, sentindo um cheirinho de fumaça. Like, subscribe. Thank you. Agora, essa volta que ele fez aqui foi fantástica. Ele foi lá nos 50%, quase nos 33%, e entregou um movimento direcional de 22 pontos. Mas eu não tenho interesse nesse cara, infelizmente. O que fazer aqui? Olha, cara, esse ponto em que ele está, ele é um ponto interessantíssimo para aguardar um pullback de novo.
um reteste de topo, quem sabe, para poder fazer uma venda. Sempre observando as traps. Mas, é isso, ó. Eu tô esperando que ele faça esse movimento aqui, muito provável, do novo range e rotação desse pêndulo aqui, ó. Tem interesse. Se ele vai fazer, cara, eu não sei, mas assim, pra entrar no dólar, ele tem que ser de livro, porque o dólar é doído. Então, bem provável que eu siga no mini índice. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, prior. Por que prior? Por que eu digo isso? Eu até esqueci de falar no mini índice. A gente tem falsos pivôs, né? E pivôs que dão muito certo, né? Isso aqui, por exemplo, foi um pivô que deu muito certo, né? Por quê? Porque ele faz um pullback, faz um topo, capota e perde o fundo. Então, esse cara aqui é um pivô muito bom para uma reversão. Para esse mercado efetivamente reverter, ele vai ter que voltar nessa região aqui e romper ela com muita força. Se ele não romper ou fizer um topo duplo aqui, a gente precisa fazer a venda de novo. Sem mais para o momento, o que eu posso dizer para vocês é, se você achou que esse tipo de conteúdo lhe ajudou a enxergar melhor o mini índice e o mini dólar, por favor, deixe seu like. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal e acompanhar essa incrível aventura. Acompanha minhas lives, eu faço lives de segunda a sexta, 9h55 da manhã, 9h50 eu entro ali na live. E eu faço projeções de segunda a quinta, libero próximo das 9 horas, 10 horas, depende do meu humor, tá? E aí a gente tenta abarcar o máximo de bolas curvas que o mercado pode nos oferecer para o próximo dia. Basicamente, a gente segue as regras da Constituição de Trading. E regras, de novo, não são sugestões, prestem muita atenção nisso. Se você gostou disso, dá um like, cogite a possibilidade de seguir no canal. E vem comigo na live. E amanhã, 9h55, abre essa live, tá bom? Boa noite, durmam bem. Amanhã estamos aí. Eu, você e os 3 demônios do Day Trading. O que é? Medo. Ganância. E o quê? FOMO. O Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora. Eles estão sempre com a gente. Tchau, boa noite e até amanhã.